noite. Antes de apresentar então o nosso palestrante de hoje, eu gostaria de passar alguns recados para vocês. Primeiro recado, gostaria de divulgar o projeto Cuidando do Luto, que estamos fazendo não só no nosso lar, mas também uma parceria com a UNA. Como funciona? É um projeto de acolhimento para pessoas que estão passando por um momento de luto. Então, esse momento de separação de um ente querido, muitas vezes, né, é uma situação difícil, por mais que a gente acredite em reencarnação, por mais que a gente acredite nessa vida espiritual, a gente sabe, né, que é uma situação bastante complicada para a gente, né, se separar, pelo menos nesse momento, dos nossos entes. Como que funciona? Então, aqui no nosso lar, toda quarta-feira, às 3h30 da tarde, então ele vai começar agora a próxima turma no dia 1º de fevereiro. Na USE também tem o mesmo projeto, e aí lá é de quarta-feira, começa no dia 6 de fevereiro. Oi? Segunda-feira USE, né? É verdade, aqui é quarta, na USE é segunda-feira, isso mesmo. Segundo recado, o COEM, então a gente já está com as inscrições abertas também. O COEM, então, o curso de orientação e educação mediúnica. Então, ele é voltado para quem tem o interesse de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. É um curso presencial. Então, para quem também tiver filhos, netos, às vezes sobrinho, tem dificuldade, fala, poxa, gostaria de fazer esse curso, mas não tenho com quem deixar as crianças. Aqui, no mesmo horário, a gente tem a evangelização infantil. Então, vocês podem estar trazendo as crianças para se evangelizarem também. Ocorre no mesmo horário do COEM, das 8 da noite até as 9h30, toda segunda-feira. Então, a próxima turma do COEM começa no dia 6 de março e as inscrições podem ser realizadas. Obrigado, João. Podem ser realizadas no próprio Facebook daqui do Centro Espírita. Então, Centro Espírita Nosso Lar São Carlos, lá tem o link. Outro recado, o ESD, então, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele é voltado para quem já tem o COEM, mas não necessariamente precisa ter o COEM para se inscrever nesse curso. Ele é feito já de maneira online, então, ou seja, às vezes as pessoas querem participar dos nossos cursos, mas não têm condições de estarem presencialmente aqui, ou o pessoal que nos acompanha do Facebook e são de outra cidade, também é uma possibilidade de estarem conosco, estudando e aprendendo mais sobre a doutrina espírita, só que de uma maneira um pouco mais aprofundada do que no COEM. Até porque são os próprios participantes que vão apresentando, né, o tema em cada semana, mas isso tem orientação do monitor na sala. Os materiais são tudo elaborados pela FEB, tem apostila, então é muito tranquilo fazer esse curso também. Quanto ao nosso palestrante, então o seu Nelson, que vai apresentar para a gente hoje, o tema A Porta, que está interligado, né, com aquela passagem do Evangelho, a porta estreita e a porta larga. Seu Nelson, ele faz parte do nosso grupo de estudo EAD, que é um outro grupo que nós temos, um pouco mais avançado. Ele é indicado para quem já fez o ESD, então é estudo aprofundado da doutrina espírita, também com os materiais elaborados pela FEB, e nele a gente estuda as passagens bíblicas, mas do ponto de vista espírita. Então, ou seja, a gente aprofunda no Evangelho de Jesus, tendo, né, esse conhecimento espírita que a gente já adquiriu no COEM e no ESD. Então, antes de começar a nossa palestra, gostaria também de fazer um sorteio de um livro, Retratos de Nazaré. Então, eu vou falar um número 14. Tem 14? Opa. Não nada, que isso. Pedi para o Maurício fazer a prece inicial, fazendo um favor. Fica à vontade, senhor. Boa noite a todos. Então vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos ao alto, nos ligando a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que já preparou esta noite para cada um de nós. Cada local que vocês estão assentados já foi preparado, já estava à sua espera.
com todas as benesses, com todas as energias salutares, para um vigor, para um acalanto, para o equilíbrio do espírito e do corpo. Que possamos aproveitar os estudos dessa noite, colocá-los em nossos corações, colocá-los em prática no nosso dia a dia, passar à frente, que é o mais importante, para todos que nos cercam. E nosso irmão Nelson seja amparado pela espiritualidade, passe as suas palavras, os seus ensinamentos com muita tranquilidade, da melhor forma possível. Assim, preparados para os começos dos trabalhos, agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade por mais esta noite. Que assim seja. Seu Nelson, por favor. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar essa noite aqui falando com vocês. E temos aqui presente com nós o responsável por eu estar essa noite aqui, o Júnior Almeida, no qual é o responsável pelo nosso EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Então ele deu essa oportunidade para que nós pudéssemos aprender alguma coisa a respeito do Evangelho e depois pudesse, da nossa maneira, do nosso entendimento, poder levar até vocês a mensagem do Evangelho. Também tenho aqui presente a maioria de vocês, eu já conheço, porque a gente caminha junto nessa casa há longo tempo. Então, vamos pedir em primeiro lugar que Jesus esteja conosco essa noite, nos amparando, nos iluminando, para que possamos ter um bom entendimento da palavra. Bem, meus amigos, eu escolhi esse tema, a porta. Ela está no Evangelho de João 10 e 11, mas também tem lá em Mateus. Eu vou falar também de Mateus, que também vem falar sobre esse assunto. Por que a porta? Parece uma coisa natural, no qual nós entramos e saímos todos os dias, em qualquer lugar que nós entramos ou saindo. A gente sempre vai ter uma porta na nossa vida. Porém, não é esta porta que eu quero falar. É a porta divina. Tá? De vez em quando eu vou falar porta, mas é meu jeito caipira de ser mesmo, então não tem jeito. Vocês entendem que é uma porta, tá? Então vamos lá. Aí a gente vê uma porta larga, que significa que a maioria dos espíritos entram por essa porta larga, porque ainda não chegaram na evolução necessária para transpor o caminho definitivo, que é rumo à evolução espiritual. E uma minoria de espíritos já elevados que entram por essa porta estreita. E nós, nesse plano terrestre em que nós vivemos, nós também temos que caminhar para chegar nessa porta estreita. Ainda estamos na larga, mas se Deus quiser, estamos a caminho da porta estreita. Bom, está lá no trecho evangélico dessa noite. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 9 e 11. Isso são ensinamentos de Jesus, no qual nos deixa essa mensagem na qual essa noite iremos trabalhar. A porta material designa uma abertura em parede ao resto do chão, ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída, isso todo mundo conhece. Porém, a mais interessante é a porta espiritual, aquela que nos eleva o caminho do alto, nos conduzindo a Deus, na nossa morada definitiva, que é o plano superior.
A porta é uma passagem situada entre dois ambientes, no sentido do Evangelho, expressamente de entendimento ou de planos evolutivos. Então, para a gente poder mudar da porta larga para estreitas, teremos que evoluir bastante no plano em que nós estamos, para atingir definitivamente no plano espiritual essa entrada dessa porta tão estreita. A passagem de um lado para o outro está intermediada pela porta que aqui claramente é representada por Jesus. Então, automaticamente, essa porta no qual nós falamos é Jesus, no qual nós precisaremos chegar até Jesus. Mas para isso, a caminhada é longa, a caminhada é difícil e exige muito esforço da nossa parte. Então, temos que buscar essa porta chamada Jesus, que nos dá a certeza de que Ele nos aguarda com ansiedade esse momento de abraçar a cada um de nós quando lá chegarmos. Quer dizer que as oportunidades de progressos advindas das provações, em razão de escolhas sensatas, são concessões que Jesus faz aos seres humanos em nome de Deus. Então, Jesus permite que nós passemos pelas provas aqui existentes nesse planeta. Por que será que Ele nos deixa passar por tantas coisas na nossa vida? Às vezes tem coisas que nós não queremos passar, nós não gostamos, porque é difícil. Ninguém gosta de passar por uma provação. Quem quer ter uma doença, quem quer sofrer um acidente, ou quem quer ficar numa cadeira de roda, ninguém quer. Queremos ser perfeitos. Mas não é assim. Cada um vem a esse mundo com um plano de trabalho. Já foi preparado no mundo espiritual a nossa jornada e a nossa caminhada, no qual é a escolha nossa mesmo. Somos nós que escolhemos, a maioria das vezes, aquilo que queremos aqui passar. Só que quando chegamos aqui, esquecemos do planejamento feito lá em cima, e aí resmungamos, não gostamos, porque muitas vezes passamos por sofrimento que abala a nossa vida de todas as formas. Há também outro sentido para a porta. Pode indicar sinal de renovação mental ou mudança de atitudes, ou comportamentos. Devemos considerar, porém, que nem sempre o desejo de melhoria corresponde às ações efetivas e legítimas. Por que isso? Porque nós não temos uma perfeição nas nossas ações, somos limitados. Então nós fracassamos muitas vezes na vida. Então nós não temos aquela firmeza de poder levar aquela convicção do começo ao fim da nossa vida. Então nós ficamos no altos e baixos da nossa vida. Por isso que também isso é um sinal que nós precisamos mentalmente e espiritualmente lutar para conquistar essa evolução, para poder seguir na vida uma jornada que nos leve mais rapidamente para o plano espiritual mais elevado. Aqui está: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Também está em Mateus 7,13. Encontramos muitas portas na vida, as largas que conduzem às perturbações e às desarmonias espirituais. Então veja bem, o caminho nesse plano evolutivo que nós estamos nos leva muito mais à porta larga do que à porta estreita. Por que isso? Porque nós vivemos da matéria e nós nos apegamos demais à matéria. Isso faz com que nós nos distanciamos da mensagem do Cristo.
poucos lembramos do mundo espiritual, da nossa condição que temos, que somos filhos de Deus, porque temos uma centelha divina em cada um de nós. Porém, o mundo nos oferece coisas que nos atraem. Ninguém gosta de viver uma vida mais regrada, desfazendo de muita satisfação que o mundo nos dá, em busca, quem sabe, dessa porta estreita. Nós achamos muito difícil seguir esse caminho. Eu vou me desfazer de tantas coisas que o mundo me oferece, vou deixar isso para depois, quem sabe dá tempo. E se eu morrer antes, desencarnar antes, como que fica? Deixa para outra encarnação, e assim vai passando. Por que será que estamos muitas e muitas reencarnações na nossa vida? Não sabemos por quantas já passamos. Justamente por causa dessa incerteza e essa dúvida que nós temos dentro de nós, de querer deixar para a última hora a coisa que poderíamos fazer muito antes, para que a nossa jornada seja uma jornada firme e que nos leve sempre ao caminho o caminho de Jesus. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecer saída algumas. Delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, que é algo passageiro, não se acautelam contra os perigos que apresentam. E cada pessoa que segue à nossa frente, de nós, abre portas ao nosso espírito. Então, veja bem, aqui nos diz que o mundo ela está cheia de portas enganadoras, portas ilusórias que nos atraem, fazendo com que a gente abandone a mensagem do Senhor, que é a mensagem do Evangelho, para seguir outras pessoas que nos oferecem algo que achamos que é mais valioso, que são os prazeres da vida. Então vamos ver quem são essas portas, algumas delas. Aí está. Os inconformados nos abrem estradas, a rebelião e a indisciplina. Deixa assim mesmo, acho que não. Então, os inconformados, aqueles que sempre acham que nunca está bem, que sempre está faltando algo na vida, não se conformam com nada. Esse é uma das portas. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro, em que exerçam dominação. Então está cheio de gente que quer exercer dominação sobre muitas pessoas. Esses também são aqueles que acabam nos destruindo a nossa passagem, fazendo com que nos afastemos do bem em busca do mal. Então precisamos tomar cuidado com essas pessoas. De novo errei, Kézia. Chegou lá. Os maledicentes encaminham os que ouvem as fontes envenenadas. Também os maledicentes também nos abrem portas para que nos afastemos da mensagem do Cristo, nos conduzindo cada vez mais para o caminho do mal. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando onde o perigo é incessante. Então está cheio daqueles também que tentam nos levar por caminhos perigosos, nos afastando também da nossa moral, da nossa maneira de viver, em busca do bem, em busca do amor e da fraternidade. Os preguiçosos conduzem a guerra contra os trabalhos construtivos. E quantos preguiçosos há nesse mundo? Preguiçosos que eu digo, não aqueles que não querem trabalho, mas aqueles que evitam o trabalho do bem.
aqueles que se manifestam apenas para destruir aqueles que estão num caminho de fazer com que leve até outras pessoas o bem. Então, esses preguiçosos são aqueles que não querem ver o bem triunfar. São aqueles que querem ver a casa cair. Aí, quando tudo vai mal, eles ficam por detrás, sorrindo daqueles trabalhadores que buscam tanto o caminho da verdade. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas. Cada dia, por meio da palavra escrita, falada, televisada, ou pelas redes sociais, e ainda através da ação ou do exemplo. Então, veja bem, nós temos hoje em dia a televisão, o rádio, mas o maior mal hoje em dia talvez não seja nem mais a televisão, que já foi o mal do século passado. Porém, nesse século vigente, é as redes sociais, aquela que as pessoas são mais pregadas hoje em dia. Todo mundo tem um celular e passa a maioria do tempo vendo um celular. Então, deixando-se levar por muitas fake news que nos é trazida todos os minutos para dentro da nossa casa. Quer dizer, então precisamos tomar muito cuidado e filtrar muito bem naquilo que vamos levar em consideração, ser verdade ou não. Precisamos, antes de sair espalhando qualquer coisa, sem saber, buscar uma fonte verdadeira. E nem sempre tem coisas que se pode falar. Tem coisas que tem que ser guardadas dentro de nós. Tem pessoas que postam coisas nas redes sociais que não deveria ser falado para ninguém, mas, no entanto, esparramam para quem quiser ver. Então, veja bem, precisamos tomar cuidado com isso. Porque isso é um mal que vem contra o nosso ser. O cristão, ou principalmente o espírita, tem que ser uma pessoa inteligente nesse tipo de coisa. Saber o que é bom, o que é ruim, o que ofende e o que agrada, para que não possa deixar outras pessoas numa situação difícil. Porque muitas vezes uma fake news pode estragar uma vida, uma família. Então precisamos tomar muito cuidado com as redes sociais. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Por quê? Mateus 13. Pelo seguinte, porque não queremos deixar os prazeres nos quais vivemos para seguir o caminho difícil, onde vamos encontrar às vezes espinhos, pedras pelos caminhos, quem sabe até montanha para que possamos escalar, para chegar a conduzir-nos à porta estreita. Então é difícil conseguir as coisas. Se queremos um trabalho bom, o que precisa se fazer? Estudar muito. Além do estudo, do empenho no estudo, você muitas vezes tem que disputar com milhares de pessoas uma vaga num concurso público ou numa grande empresa. Tudo necessita de esforço da nossa parte, porque nada cai do céu. Então, esse caminho para Jesus também exige de nós muito esforço. Então, ele não vai vir facilmente. Ele vai vir com o nosso esforço e com o nosso merecimento, de acordo com as nossas ações aqui nessa vida. Da mesma forma, existem portas estreitas, caracterizada pela renúncia aos valores transitórios e ilusões da matéria. Com Jesus, porém, a palavra porta apresenta grande significância, porque quando Jesus afirma, eu sou a porta, João 10, versículo 9, ele acrescenta em seguida, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está lá no versículo 11 de João.
Jesus é assim meio de progresso moral, intelectual e salvação. Ele é nosso guia e modelo para a humanidade. Então vamos lá. Renunciar. Temos que renunciar muitas coisas da matéria que nem eu disse anteriormente. Então, para chegarmos a essa porta, para alcançarmos o caminho até Jesus, requer muito da nossa ação e do nosso esforço. Queremos seguir Jesus ou queremos deixar Jesus de lado para usufruir os bens materiais? A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Então, vamos escolher o caminho apertado, o caminho difícil, ou aquele caminho bem asfaltado, bem iluminado, mas que nunca vai nos dar uma condição moral para que sejamos seres humanos numa condição de ser exemplo a outra pessoa. Deixar o exemplo para a sua família, como pai, como mãe, como irmão, de pessoa que passou por esse mundo, mas que foi exemplo para outros. Então, se quisermos chegar até Jesus, temos que seguir o que o Evangelho de João, no 9:11, nos fala. Jesus é a referência legítima do bem e da felicidade. Simbolizando-se como porta, demonstra que sua mensagem conduz a um patamar mais amplo, mais elevado, fértil de valores edificantes para o espírito. Então, a referência nossa sempre vai ser Jesus. Se quisermos buscar essa redenção, essa salvação, obviamente vamos ter que seguir a Jesus. Escolher o caminho mais difícil, o caminho mais apertado. Ou deixarmos Jesus de lado e fazer outra escolha. Cabe a nós, então, essa escolha. Bom, meus amigos, deixa eu ver o horário aqui para... Está quase na hora. E eu vou deixar para vocês uma mensagem final dessa Ivânia de Farias, que eu achei muito bonito e está também incluído no tema de hoje. Um dia esteve aqui, fez, ensinou e disse tudo o que precisava, até cumprir sua missão. Mas muitos ainda acham que ele vai voltar fisicamente, mas não entendem que ele já está aqui espiritualmente, em cada coração que nele crê, e batendo na porta das ovelhas desgarradas. Então esse Jesus, no qual ainda muitas pessoas acham que ainda vai voltar novamente, ele nunca nos abandonou, ele sempre esteve presente ao nosso lado. Nós que nos esquecemos de que ele está conosco, porque não queremos enxergá-lo, não queremos compromisso. Se Jesus nunca nos abandonou, quantas vezes em situações difíceis, quem sabe ele até nos carregou no colo e nós não percebemos. E muitas vezes nós maldizemos a Jesus em situações difíceis, quando ele está aqui do nosso lado, nos aconselhando, batendo em nossas costas e dizendo: filho, eu estou com você, siga em frente, não desanime. Mas a gente faz questão de não enxergar esse Jesus que nos ama e que nos quer tanto bem, e que até deixou a sua vida no Calvário em nosso favor. Por isso, meus irmãos, se quisermos seguir a caminho da porta estreita, precisamos nos apegar à sua mensagem, através da doutrina espírita, que ela nos mostra o caminho segundo os ensinamentos de Kardec. Então, vamos estudar, vamos buscar,
vamos nos esforçar para não decepcionar esse Jesus que quer o nosso bem, que tanto nos ama. Então, amigos, muito obrigado, era o que eu tinha a dizer a vocês.